Olha só, esses últimos dias eu estou colocando várias dicas, colocando alguns vídeos, né, sobre você ativar a sua positividade para você começar a colocar sua voz no mundo através da internet, né? A gente sabe que hoje nós temos nas mãos uma ferramenta incrível que é o nosso próprio celular. E que muitas vezes a gente não tá usando essa ferramenta de uma forma que ela possa nos ajudar, né? Nos ajudar, nos melhorar o que a gente faz profissionalmente, na vida, né? Às vezes você tá aqui porque você quer mostrar, por exemplo, o que você faz do seu profissional. Mas às vezes você também quer fortalecer a sua marca pessoal, que é você mesma, né? Aquela coisa, a sua principal marca é você mesma. E aí nos últimos dias eu estou colocando várias dicas sobre isso, porque eu vejo uma grande demanda, muita gente com conhecimento incrível, com muita coisa para ensinar, para trazer pra gente, para trazer para um monte de gente que precisa, que tem sede de conhecimento, e pessoas muito boas com esse conhecimento guardado. Sendo que hoje nós podemos colocar a nossa voz no mundo através das redes sociais, das nossas próprias redes sociais, através dessa ferramenta que a gente tem aqui na mão, né? E quando eu falo que é necessário você ativar a sua positividade para você estar no digital, o que eu estou dizendo? Que se você não estiver com a sua positividade firme, você não dá conta. Porque quando a gente não tá otimista com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, quando a gente não busca estar com essa positividade, a gente desiste muito fácil, entende? Então, se você tá aqui, né, você fala, eu vou falar sobre o meu trabalho. Aí você começa, você fala um dia, fala dois, você faz um post, mas aí você não tem retorno naqueles primeiros dias. Aí você desiste. Você começa a pensar, poxa, eu acho que não tá bacana. Eu acho que as pessoas não estão gostando. Você começa a desacreditar em você. Se você tá com a sua positividade ativada, você não desacredita em você. Não importa quantas pessoas estejam me assistindo, quantas pessoas estejam curtindo o que eu tô colocando, não importa. O que importa é que eu estou levando a minha mensagem para quem quer ouvir. Às vezes pode ter uma pessoa querendo te ouvir. Você pode postar alguma coisa e uma pessoa ir lá e falar assim, gostei. Pode ter certeza que é suficiente para você continuar. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você decide que você quer levar a sua voz ao mundo através das redes sociais é confiar em você. É confiar na sua mensagem. O que eu tô querendo passar para as pessoas? O que a minha mensagem pode levar de transformação na vida dessa pessoa que está me ouvindo? Deixa eu pensar, o que eu sei fazer? O que eu gosto de falar? Será que isso pode agregar as pessoas que estão me ouvindo? Eu confio nisso, eu gosto disso, porque se você gosta, você é a primeira pessoa que tem que gostar. Se você gosta, você não tem que se importar com mais nada. Você tem que seguir o seu passo a passo para você colocar essa tua voz aqui no mundo, né? Porque hoje nós estamos com o mundo aqui na palma da nossa mão. Mas, infelizmente, nem sempre nós sabemos como usar, né? Ou melhor, nós sabemos como usar, mas nós não usamos como deveríamos, certo? Então, esse processo de começar a confiar em você vai te levar a começar a colocar essa tua voz, falar sobre esse assunto que você gosta aqui nas suas redes sociais. E aí você vai dizer assim, mas sabe o que é, Fátima? Eu não sei o suficiente. Não tenho muito conhecimento, eu não fiz faculdade, ou eu fiz faculdade não sei quando, o que eu quero falar tá totalmente diferente do que eu estudei. Aí eu vou te ensinar uma coisa que é extremamente importante. Aqui no digital, a sua capacidade intelectual, ela não conta muito. Por quê? Porque se você estudou, vamos dizer que você é formado... Eu sou formada em jornalismo, eu sou uma jornalista.
Mas o que eu passo nas minhas redes sociais não tem nada a ver com jornalismo. Eu gosto de ativar a positividade das pessoas, eu gosto de falar sobre autoconhecimento, eu gosto de falar sobre você se conhecer melhor, eu gosto de falar sobre felicidade. Então, se você for pensar, poxa vida, mas não tem nada a ver com jornalismo, né? Não tem muito a ver não. A única coisa é que eu sou muito comunicativa e para ser jornalista eu precisava ser muito comunicativa, falar bem e falar muito. Então casou uma coisa com a outra. Mas eu tô querendo dizer para você não precisa ter estudado, quando eu falo estudado, assim, eu tô falando de faculdade, porque tem muita gente que tá falando comigo no direct, falando assim, poxa, eu quero tanto começar, mas eu vou falar sobre o que? Eu não tenho conteúdo. Então, quando você fala assim, eu não tenho conteúdo, você tá falando sobre o quê? Você tá falando, eu não estudei isso, eu não fui pra faculdade estudar disso que eu quero falar. Só que você tem conteúdo, você sabe falar de alguma coisa. Eu tenho certeza que aí no seu coração tem algo que você quer falar, que você pode ajudar outras pessoas falando sobre isso. E você começa na internet assim, você começa falando sobre uma coisa que você gosta muito. E ontem eu respondi uma pessoa, inclusive muito querida, sobre a questão dela dizer eu não tenho conteúdo. Então eu dei um exemplo. Por exemplo, você é mãe e você adora ser mãe e você já resolveu, assim, sabe ser uma ótima mãe e você tem estratégias, né, de mãe. Então você vai pensar assim, quantas mulheres estão iniciando essa vida materna e têm dificuldade de falar sobre, de lidar com seus filhos? Se você é uma boa mãe e se você já vive, né, esse dia a dia com seu filho e você pode ajudar essas mulheres, por que você não começa todo dia dando dicas para essas mulheres de como elas lidar o dia a dia com os filhos, de como elas resolver aqueles probleminhas que pra você pode não ser nada, mas pra elas pode ser uma grande coisa. Eu acho que você tem que começar assim, sabe? Então, se você gosta de um assunto, primeiramente você define o assunto do que você quer falar. Por que a gente fala assim, que você tem que gostar do assunto? Porque quando você gosta, não importa se você foi pra faculdade. Se você gosta daquilo, você vai atrás de aprender mais. Você vai pesquisar, você vai ver fontes diferentes, puxando as orelhas dele. Cuidado, não vá puxar nas orelhas do menino, não. Entendeu? Então você vai pesquisar, porque você gosta do assunto. Por exemplo, eu gosto muito dessa área do desenvolvimento pessoal, do digital, da positividade. Então, eu sinto prazer em estudar, eu sinto prazer em buscar esse conhecimento. Tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô lendo é um vídeo, é uma pessoa que eu estou assistindo. Eu sempre estou pesquisando algo nessa área que eu gosto. Então, a primeira coisa, busque um assunto que você gosta. Não importa se você fez faculdade, não importa se você foi estudar não sei aonde, não importa. O que importa é que se você gosta de algo, você pode começar hoje mesmo, porque só o que tem é conteúdo gratuito que você pode ter como base e ali colocar a sua própria autoralidade dentro daquele conteúdo e falar sobre aquilo que você ama. E quanto mais você fala, mais vão surgindo demandas para você falar. Por exemplo, eu comecei falando aqui, olha, você tem que ativar a sua positividade para vir por digital. Aí você começa assim, começa assado. Então surgiram várias dúvidas das pessoas. Várias pessoas me perguntaram, mas como é que eu começo? Mas eu tenho vergonha. Então com isso me trouxe mais ideias para eu pesquisar, mais estudar um pouquinho mais, ir lá, dar uma pesquisada, entendeu? Pensar, e aí você consegue ter mais assunto para falar dentro desse assunto que você decidiu. Tá entendendo? Então a primeira coisa que você tem que fazer, confiar em você e escolher um assunto que você goste de falar. Por exemplo, se você gosta de falar sobre filhos, começa a falar sobre filhos. Se você gosta de falar sobre relacionamento, começa a falar sobre relacionamento. Mas usa sempre essa potência que você tem, que são as redes sociais, para você falar o que você quer.
sem vergonha. Aí todo mundo fala assim, ai, mas eu tenho muita vergonha. Eu tenho tanta vergonha que eu não consigo começar. Eu não consigo começar. Eu super entendo, porque eu também, quando eu comecei, eu tinha muita vergonha. E eu ainda não falei isso, que uma das coisas que faz você vencer essa vergonha é você ter um motivo. É você ter o seu motivo. É muito mais, gente, do que você pensar. É muito mais do que você pensar em dinheiro. Mas é você pensar em algo que você, através do que você está dizendo, você vai transformar a vida de outras pessoas. Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente nos últimos tempos, que quando eu penso na transformação de outras pessoas, a primeira vida a ser transformada é a minha. Então, quando você está aqui usando essa ferramenta que você tem nas mãos para levar informações que são de valor, por exemplo, essa que eu falei do filho, tem mães que não sabem como lidar com o filho e você já sabe como fazer isso. Quando você leva essa informação para essa pessoa, você está transformando a vida dela. Às vezes essa mãe, ela ia tomar uma decisão super drástica na vida daquele filho, entendeu? E na vida dela. Então, com uma informação que você passa para ela, você tá ajudando, você tá transformando aquele relacionamento entre mãe e filho, entendeu? Como eu estou fazendo agora, por exemplo. O que eu tô fazendo aqui, surgiu essa demanda de quê? De eu ver tanta gente com conhecimento que não tá expondo, sabe? Que tá perdendo, assim, o tempo passando, a pessoa com um conhecimento incrível guardado e ela sem expor isso. Ah, não, vou deixar pra depois, não sei o quê. E a pessoa tá lá com a rede social, com o celular na mão, mas tá sempre olhando aquilo, acolá, a vida de alguém, a vida de outro, e não põe em prática aquilo que ele sabe que pode transformar a vida da outra pessoa. Então, como é que você vai começar a perder essa vergonha? É você pensando no seu motivo. O que tá ajudando as outras pessoas com o que eu tô falando aqui? Tá transformando a vida dessa pessoa? Eu posso transformar de alguma forma com o que eu sei a vida dessa pessoa? Se você pode, você vai fazer, entendeu? Você vai ter um motivo. Você pegou o celular aqui, se tremeu todinha, né? Ficou se tremendo todinha porque não sabe nem o que falar. Ai, meu Deus, o que é que eu falo? Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Ai, meu Deus, o que é que o povo vão pensar de eu falando, entendeu? A primeira coisa que você tem que lembrar, você tem que pensar assim, eu estou falando isso porque essa minha mensagem vai tocar no coração de alguém e vai fazer ela tomar uma decisão melhor do que ela tomaria sem que eu falasse essa mensagem, entendeu? Primeira coisa que você vai fazer é isso para vencer essa vergonha. Depois, para você não ficar no vácuo sem saber o que falar, você vai definir. Amiga, um cheiro pra você e um beijo. Depois que você definir um assunto que você gosta e que você quer falar, você vai definir os temas, para que você pegue o seu celular e você saiba exatamente o que você quer falar. Por exemplo, se você vai falar sobre filhos, então você vai falar como educar o seu filho, como lidar na zanga, na birra, como combinar horários, como combinar como a hora do castigo, caso o menino faça alguma coisa que você não gosta, como é que você lida com ele. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, eu tô colocando as dicas. Todo dia eu coloco um tema, todo dia eu penso no que eu posso trazer aqui pra vocês. Eu tô fazendo um trabalho de te ajudar a ativar a sua positividade para você perder esta vergonha, este medo, esta insegurança de colocar a sua voz no mundo. Então, todos os dias eu penso, não todos os dias, eu tenho um dia na semana que eu penso o que eu posso levar para você. Então, você vai pegar o seu caderninho e você vai colocar assim, olha, primeiro, eu vou falar sobre isso. Segundo, eu vou falar sobre aquilo. Terceiro, então você escolhe aí 30 temas. Mas, Fafá, é muito difícil, eu não sei sobre o que falar. Sobre o que eu vou falar? Primeiro você vai definir o que você quer falar. Você ama falar sobre isso, então você vai falar, né? Então, depois disso, vai ficar mais fácil você pensar em vários temas,
né? Em 30 temas, um por dia, durante um mês para você falar, entendeu? Quando você faz isso, gente, fica bem mais fácil, porque você não fica com a cabeça no mundo da lua e você também, até quando você pega o celular que você começa a sentir vergonha, a gente tem vergonha, não é só porque a gente vai fazer o vídeo, mas a gente sente vergonha também porque a gente fica pensando sobre o que é que eu vou falar, como é que eu vou falar, e se eu gaguejar, e se eu não souber o que falar. Então, quando você coloca temas, você já pensa neles antes, entendeu? Quando você escreve sobre o que você vai falar e define quantidades de tema, um tema por dia, você já consegue se programar, você já consegue pensar sobre aquele assunto, que na verdade é como se você estivesse falando com uma amiga, entende? É como se você estivesse falando com uma pessoa que você gosta muito e você estivesse aconselhando essa pessoa sobre esses assuntos. Então, é muito importante que para você começar, depois de você confiar, ter segurança e fortalecer a sua positividade, para que quando as pessoas falem você não se sinta desmotivado, que é uma coisa que a gente se sente, né? Tipo, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, que eu falava assim, bom dia, meu povo, tinha muita gente que adorava, mas tinha aqueles amigos, né? Aqueles amigos que fala assim, ai Fafá, que exposição, você tá se expondo muito, vale, você vai ser blogueirinha, não sei o que, sempre vai haver, e não há nada de errado com isso, só que nós precisamos estar fortalecidos e com a nossa positividade ativada, porque você tá começando. Então quando você tá começando e a pessoa fala isso, você já fica morrendo de vergonha, você já trava, você já quer dar pra trás, você já quer parar e dizer assim, não vou mais fazer isso aí não, porque isso aí não me leva a lugar nenhum, entendeu? Então você precisa ter essa confiança e ter a sua positividade ativada para que quando as pessoas falem alguma coisa, você tá tudo bem, gente, eu gosto de fazer e tal, e você continua, sabe? Tendo em vista, né, você, depois que você faz tudo isso, obrigada, meus amores, obrigada, tendo tudo isso, né, seguindo essas dicas, você vai fazer o quê? Você vai ver e seguir pessoas que falam sobre o que você quer falar. Por exemplo, você vai modelar a Fafá, né? Fafá gosta de falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre digital, sobre positividade, sobre ativar a positividade. Então, você vai me modelar. Gosto do jeito que essa pessoa fala. Essa pessoa tá falando algo muito parecido com o que eu quero falar. Então, você vai modelar aquela pessoa. Modelar não é copiar. Entendeu? Modelar é você ter uma referência, é você seguir aquelas referências colocando ali a sua própria identidade, colocando ali a sua autoralidade, entendeu? Por exemplo, eu tenho alguns mentores que eu gosto muito, que eu aprendo muito, que eu modelo eles. Sabe, que eu sempre tô modelando alguma coisa bacana, mas colocando a minha identidade, colocando o meu conhecimento ali, usando, não é uma repetição, eu não tô repetindo, eu estou apenas tendo como referência, porque assim, quanto mais você vê pessoas que fazem aquilo que você quer fazer, mais você vai construindo o seu próprio diálogo, mais você vai construindo a sua forma de falar. Você viu, você aprendeu, você digeriu aquilo que a outra pessoa tá te ensinando, né? Tá fazendo. E aí você vai colocar ali os seus ingredientes. É assim, é como se fosse, por exemplo, às vezes eu falo muito isso com a minha irmã. É como você vai no restaurante e você pede um peixe à delícia, né? E você gosta muito daquele peixe. Aí você fala assim, eu quero fazer esse peixe na minha casa. Você vai fazer o peixe na sua casa e esse peixe vai sair com o seu tempero. É o mesmo prato lá daquele restaurante, sabe? É a mesma receita, só que aquele peixe que você tá fazendo na sua casa vai ser com os teus ingredientes, vai ser o teu tempero. Então você não vai estar copiando aquela receita, eu tô copiando, a pessoa acha que eu tô copiando. Não, você está modelando, você está pegando uma receita e você está colocando ali ingredientes que são teus.
Então, quando você quer falar sobre algo bacana, né? Quando você decide que quer falar sobre algo na internet, uma das coisas que você tem que fazer é modelar as pessoas certas. Porque muitas vezes, gente, a gente fica seguindo nas nossas redes sociais milhões de pessoas. A gente fica seguindo 5.000 pessoas que a gente não sabe nem quem é, que não fazem nada do que você vai usar no seu dia a dia, entende? E você deixa de seguir aquelas pessoas que estão fazendo coisas que tá muito parecido com o que você quer fazer. Então, para de seguir esse monte de gente que não agrega em nada na sua vida, sabe? Para de seguir aquelas trocentas pessoas que, se você for ver, elas não estão te ensinando nada. Muitas delas estão te ensinando, na verdade, a se sentir inútil, né? Porque tem gente que a gente segue, tipo assim, tem várias pessoas que, assim, não tenho nada contra a blogueiros, a artista, eu não tenho nada contra, sabe? Mas depois que eu entendi que eu segui algumas pessoas que não me levam a nada, cara, eu fui só deixando de seguir e fui seguindo aquelas pessoas que me interessam, aquelas pessoas que me agregam valor, né? Aquelas pessoas que estão ali falando alguma coisa que me importa e que eu vou poder aprender e melhorar como ser humana, como profissional. Eu vou poder me sentir bem para estar aqui falando com vocês. Eu vou me sentir encorajada para fazer uma coisa bacana pelo mundo, entendeu? Então eu vou seguir essas pessoas. Comecei a parar de seguir esse monte de gente que não sabe da minha existência e que não faz nada para que eu melhore, para que a minha cabeça evolua, entendeu? Então, modele as pessoas certas, siga as pessoas certas e as modele. Lembrando que você não está copiando, lembrando que não é feio você pegar uma referência de uma cor, pegar uma referência de uma frase, pegar uma referência de um vídeo que a pessoa está indicando e você indicar, porque uma coisa muito importante que você também tem que aprender, aquilo que aquela pessoa está ensinando para aquela audiência dela a audiência dela, quando a gente fala audiência, são as pessoas seguidores dessa pessoa, é totalmente diferente dos teus. Então, o que ela está ensinando lá, você pode pegar para você e ensinar do seu jeito, colocar ali os teus ingredientes e ensinar para a tua audiência, sabe? Porque a tua audiência não vai ser a mesma audiência daquela pessoa que você está pegando essas referências. Então, não tenha medo. Não tenha vergonha e não demore a fazer isso. Se você puder começar a fazer isso hoje, definir esses pontinhos que são importantes hoje para você começar, você já começa, certo? E aí, outra coisa extremamente importante, gente, é vocês colocarem a essência de vocês no que vocês estão falando. Porque às vezes a gente tá tão assim, pensando o que eu vou ganhar com isso, pensando em falar de qualquer jeito para as pessoas, Gente, taca aí o dedo nesse coraçãozinho do lado direito. Isso mesmo, gente. Vamos, taca o dedo aí nesse coraçãozinho do lado direito. Outra coisa, divulguem a live. Então, gente, uma coisa muito importante que vocês têm que fazer no conteúdo de vocês é colocar a essência de vocês, é ser vocês mesmos, sabe? É dar o melhor que vocês têm aí dentro, sabe? É não precisar ser artificial, não precisar estar fingindo, não precisar estar imitando pessoas que você tem que falar assim ou assado, não. É colocar a essência de vocês. Na verdade, o que os seguidores de vocês, o que os clientes, os futuros clientes de vocês querem mesmo é que vocês possam colocar essa essência, é que vocês possam ser realmente o que vocês gostam de ser, porque é aquela coisa, ninguém sustenta falsidade, né? Eu não consigo me sustentar numa rede social se eu não estou sendo real, se eu realmente não estou conseguindo ser o que eu realmente sou, né? Tipo assim, não, eu tô fingindo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, aquela coisa, isso mesmo, vamos trazer à existência aquilo que nos dá esperança. Muito bem, amiga. É exatamente isso. Valeu, me perdi aqui, gente. Então,
Muitas vezes a gente fica com receio de falar sobre quem é a gente realmente, quem é nós em nossa própria essência, né? A gente tem medo, a gente tem o medo da reprovação, a gente acha que não vai ser, não é bom o suficiente. Então é muito importante que você tenha essa segurança, sabe? De ser quem você é e de deixar fluir como você tem sido, sabe? Se você decide falar sobre um assunto, você fala aquele assunto da forma que você fala quando você vai falar com um amigo, como você vai falar para as pessoas que você ama, sabe? E uma das coisas que nos ajuda nisso, a viver, a ser, né, aqui nas redes sociais, a nos expor com a nossa própria essência, é essa autoconfiança de ser quem a gente é, sabe? Outra coisa que eu queria falar, bem importante aqui pra vocês. Firmeza no que vocês acreditam. Por exemplo, decidi falar sobre alguma coisa aqui nas redes sociais, mas aí as pessoas ficam falando uma coisa e outra, fica criticando, e aí eu tô mudando aqui de opinião só porque uma pessoa me deixou um comentário, ou disse uma piadinha, ou mandou um inbox falando algo contrário do que eu acredito. Não liga, gente, não liga. Você tem que acreditar no que você está dizendo. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no que você está dizendo. Você não pode ficar falando, ai, mas fulano falou isso, ai, mas fulano falou aquilo, então eu vou mudar de opinião. Não muda de opinião. Se você acredita que é isso, se você já definiu que esse assunto é a sua verdade, é a sua verdade. Não importa se alguém está dizendo que é isso ou que é aquilo. Não, você está estudando, você tem as suas bases, você tem as suas referências. Por que você vai seguir o que alguma pessoa foi lá no seu inbox e disse uma coisinha, olha, você está falando isso, não sei o que, ó. Tipo, muitas pessoas já me falaram e já me criticaram sobre a minha positividade. Assim, várias pessoas que eu gosto muito, inclusive, né, pessoas assim do meu meio e tal, de falar assim, você tá sempre positiva, mas a vida não é isso, mas eu não preciso mostrar nas redes sociais que eu estou sempre bem se eu não estou. Aí é uma coisa que você vai definir. O que é a mensagem que você está passando para as pessoas? Você precisa estar dizendo para elas que você está triste ou que você está com problemas na sua casa? Eu acho que se o assunto que você vai falar não é isso, você não precisa estar choramingando e falando sobre as suas dores o tempo todo. Porque uma coisa é você ser real, né? E você não tá falando nem que você tá morta de feliz, nem que você não tá. Outra coisa é você tá todo dia falando que você não tá bem, falando que a vida é isso, falando da política, falando não sei de quê, falando não sei... Diga para essas pessoas que critica. Vá cuidar da sua vida. É isso mesmo. Então, é muito importante que você tenha essa segurança, que você tenha a sua verdade, sabe? E que você tenha a sua verdade e que você não volte atrás porque uma pessoa está falando isso ou aquilo. Por exemplo, eu quero falar sobre positividade, ativar a positividade. Então, se alguém vem na minha rede social e fica falando assim... Ai, mulher, tu fica falando de positividade, mas a vida não é isso, a gente não fica sempre feliz. Então, eu não falo mais nada, mas eu fico pensando assim, eu não vou ficar falando o contrário se eu acredito nisso. Porque muitas vezes na minha vida, se não fosse a minha positividade, assim, que é bacana e que eu trabalho para que ela fique bem, né? Tipo assim, você é positivo porque você decide ser e você faz 1000 coisas para você ficar bem, né? Então eu sei que se eu não tivesse essa minha positividade ativada para acreditar, para fazer, para definir, para dizer que para bater o pé quando a pessoa diz, não faça isso ou não faça aquilo, e eu acredito que eu tenho que fazer, né? Se eu não tivesse isso, eu realmente, muitas vezes, eu já teria desistido de várias coisas importantes na minha vida. Então, acreditem na verdade de vocês. Não volta atrás porque vocês estão recebendo críticas ou porque alguém está falando alguma coisa que vocês perderam essa vontade de continuar um projeto que vocês querem. Beijos! Obrigada, gente. Obrigada. Deixem perguntas aqui se vocês quiserem, porque eu já tô finalizando a minha live, né?
Porque essa live realmente fazia dias que eu queria fazer, mas essa semana, quando eu comecei essa série de Reels, falando sobre uma dica por dia, sobre coisas importantes que vocês podem começar a fazer para ativar a positividade de vocês, para vocês começarem a usar a potência das redes sociais na vida de vocês, entende? Para vocês começarem a expandir o conhecimento de vocês, esse conhecimento que está no coração de vocês, que está na cabeça de vocês e que vocês ficam com vergonha e com medo de levar para o mundo, sabe? Esse negócio da gente ficar com medo de botar nossa voz no mundo, sabe? De levar para as pessoas aquilo que a gente sabe que a gente dá conta, mas que a gente fica com medo, com vergonha, que não sei o que, e com mil coisas, com mil motivos que fica nos impedindo de fazer a coisa acontecer, entende? Então eu comecei com essa série de Reels, dando pequenas dicas para vocês que vocês realmente já comecem. Porque o meu objetivo aqui é que vocês ativem essa positividade, essa coisa incrível, essa força que vocês já têm aí dentro de cada um, e que vocês comecem a botar para fora essa voz que tá aí escondidinha. Esse é o meu objetivo. Mas eu percebi que tem algumas pessoas que falam assim: ai, como é que eu faço? Eu não sei como é que eu vou fazer. Entende? Então essa série é para que você comece a organizar o que você quer falar, os assuntos, os temas, e comece a colocar em prática. Começa hoje, entendeu? Não deixa para amanhã. E se, por exemplo, isso eu tô falando tanto para você que já tem o seu negócio, tanto para você que quer começar a falar sobre alguma coisa que pode ser o negócio da sua vida, entende? E que se você começar a fazer isso hoje, quando daqui um mês você já vai estar lá na frente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês gostaram dessa pequena live? O que é que vocês acharam? Deixa aí os comentáriozinhos que eu quero ver. Hein? Bem, gente, então é isso que eu tinha pra dizer hoje, tá? Quero falar que vocês sempre escute o coração de vocês, naquilo que vocês acreditam. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa a realidade que vocês estão vivendo, que vocês sempre ativem aí no coração essa força que já existe dentro de vocês, que vocês possam ativar todos os dias quando vocês abrem o olho. Vocês se lembrem de ativar, de dizer assim: eu estou ativando nesse momento o que arde melhor em mim. Essa positividade que já existe e que vai me fazer chegar em lugares incríveis. E que vai me dar força para eu fazer tudo o que eu sempre sonhei e que por algum motivo até aqui eu ainda não vivi. Entendeu? Isso que eu desejo. Me acompanhem nas redes sociais, divulguem o meu perfil, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. E o meu objetivo é fazer cada um de vocês que estão aqui comigo nessas redes sociais darem assim um salto, sabe? Conquistarem tudo o que vocês desejam usando como uma ferramenta esse negócio chamado rede social. Esse negócio que a gente tem hoje e que poucos de nós sabíamos que isso era uma ferramenta tão incrível para a gente potencializar o que arde melhor em nós, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, sabe? Esse negócio incrível que se chama celular, que a gente tem, que todo mundo tem um hoje em dia, mas que poucos de nós sabemos como usá-lo. Poucos de nós usamos o nosso celular para melhorar a nossa vida, para potencializar aquilo de bom que a gente já faz. Então, olha, tá se chegando, né, amiga? Tu vai, como diz o meu mentor, você vai cair pra dentro com tudo, viu? E vem logo, e amadurece logo essa ideia, e estuda, e busca fonte segura, e modela as pessoas certas, viu? Que você vai longe. Então é isso, minha gente. Um beijo grande, fiquem com Deus. Eu vou aparecer mais vezes em lives. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber um pouco mais, deixa no meu inbox. Divulga
Divulga também o meu perfil para aquelas pessoas que você vê que tem um celular, mas que ainda não usa do jeito que elas poderiam para melhorar a vida delas, tá? Vai divulgando e a gente vai se vendo, conversando por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!